Paz do Senhor, meus queridos irmãos, Pastor Russo lançando fogo na seara. E hoje estamos aqui com mais um tema, e o tema é uma geração perversa. Eu queria que você fosse comigo agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a partir do 40, o qual diz assim: com muitas outras palavras testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, meus queridos irmãos, vejam que o texto do apóstolo Pedro é uma mensagem forte, já no início da igreja, no qual ele chama a atenção, exortando, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Que geração era essa? Uma geração que já não submetia à palavra de Deus, uma geração que era contrária aos princípios de Deus, uma geração que não aprovava as leis de Deus, porque eu vejo que no decorrer do texto, que aqueles que aprovavam, a geração que servia a Deus, eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. Ou seja, os verdadeiros cristãos, eles temiam a Deus, eles consideravam a palavra de Deus, eles valorizavam a palavra de Deus. Eu quero que você vá comigo em Marcos, capítulo 8, no Evangelho de Marcos, já no capítulo número 8. Agora é o próprio Jesus, no capítulo de Marcos, em Evangelho de Marcos, capítulo 8, o versículo é o 38, no qual o próprio Jesus nos fala assim: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim nas minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então veja, meus queridos irmãos, que agora é o próprio Jesus Cristo mostrando uma geração adúltera e pecadora. Adúltera por quê? Porque transforma a verdade de Deus, mistura a verdade de Deus com o engano, com a mentira. Esses 2 dias eu vi no noticiário, grandes movimentos aí no qual o ecumênico, que todos devem andar junto, e ali eu vi várias religiões unidas, onde tem os fiscais que vão fiscalizar esta união. Isso é interessante porque a gente não vê esse interesse para defender, para que o povo busque a verdade, ou se une em favor da verdade. Então vejam que situações estão acontecendo nesses últimos dias, como está acontecendo tanto no campo da corrupção, em vários lugares. Então Jesus, ele contempla e vê uma geração adúltera e pecadora, que é contrária aos princípios de Deus. É preciso ainda hoje a igreja levantar a bandeira da verdade, a igreja se levantar anunciando a verdade, pregando a verdade, o povo de Deus voltar para o primeiro amor, praticar a verdade. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vemos um apontamento para esses últimos dias. Mas antes de ir para 1 Timóteo, eu quero que você vá comigo aqui no capítulo 6 de 2 Coríntios, que diz assim: 6,14, não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia é entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, eu serei para vós pai, e vocês serão para mim filhos e filhos, assim diz o Senhor. Então vejam que o apóstolo Paulo, na sua palavra, ele nos convida a voltar a esse primeiro amor, a se separar do pecado, a se apartar de todos aqueles que se distanciam da verdade de Deus. E vejam, irmão, a realidade dos últimos dias, que se encontra aqui em 2 Epístola de Timóteo, capítulo 3, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Deste afasta-te. Então, mais uma vez, nós vemos o apóstolo de Deus dizendo: afasta-te destes que não praticam a verdade. O tema hoje é uma geração perversa, uma geração adúltera, uma geração que se afasta dos princípios de Deus. É o sintoma desses últimos dias que nós vemos o povo se distanciando, apartando dos princípios da verdadeira doutrina de Cristo. Então eu convido a todos vocês, volte ao primeiro amor, volte à palavra, preguem a palavra, ensine a palavra de Deus. Ainda no texto, no Salmo 24, é um salmo muito conhecido nosso, e já o salmista também no Antigo Testamento, ele nos faz lembrar de uma geração que busca a Deus. No capítulo 24 do Salmo, diz assim o 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Israel. Então, meus queridos irmãos, aqui está também já o salmista, mostrando uma geração, aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, ou à vaidade, ou ao engano, ou à mentira, mas que pratica a verdade, que ensina a verdade. Nós não podemos abrir mão da verdade, da palavra de Deus. Muitos são os movimentos que se levantam nesses últimos dias, mas na verdade a verdadeira doutrina de Cristo e a verdadeira geração que segue a Cristo é aqueles que ensinam a palavra, a simplicidade do Evangelho, o Evangelho de salvação, que chegou até nós através de homens de Deus, que trouxeram do passado e chegou até os nossos dias, né? Eu não creio que nesses dias vai nascer uma outra igreja. Pelo contrário, nós temos uma igreja que veio de lá até os nossos dias, que tem sustentado a igreja de Cristo, que continua andando, e eles são modelo para nós. Não podemos esquecer os grandes homens de Deus, começando lá desde os apóstolos até os nossos dias, e abandonar os princípios da fé. Aqui eu deixo a minha mensagem. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 de Romanos, ele diz: rogo os irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que compreendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos continuar posicionado dentro da palavra de Deus. O nosso pastor maior se chama Jesus Cristo, aquele que nos trouxe o leite puro, genuíno, que por ele nós crescemos na fé. Foi ele que transformou a nossa vida, essa palavra que mudou a nossa vida. Então quero deixar esta palavra a todos vós, aonde chegar essa mensagem, né, que você possa, né, dar o seu like aí, para que outras pessoas sejam alcançadas e muitas pessoas possam ver essa mensagem. Um abraço a todos vocês, todos os pastores das igrejas que estão dentro da verdade, que praticam a verdade, que ensinam a verdade. Um abraço a todos, Deus abençoe em nome de Jesus.